Meus amigos, no nosso estudo da palavra de hoje, nós estaremos iniciando aqui o estudo do livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. Vamos aprender aqui um pouquinho sobre a vida do rei Josafá, as adversidades e como este homem venceu as adversidades que surgiram na vida dele. Você que está chegando no nosso canal agora e não se inscreveu, inscreva-se, é gratuito. Eu tenho certeza que quando chegar os vídeos novos aqui no canal, o YouTube vai avisar você das novidades aqui do nosso canal. Se você achar que esse vídeo foi produtivo e abençoa a sua vida, compartilhe com seus amigos. Outras pessoas vão receber esta mensagem que abençoa a sua vida. O nosso estudo de hoje, então vamos iniciar aqui o capítulo 20 do 2º livro de Crônicas, que diz assim: E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que estão em Azazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também vieram de todas as cidades de Judá para buscarem ao Senhor. Meus amigos, uma coisa que é muito importante para a gente aprender nesse início aqui do nosso estudo da palavra é a respeito da nossa vida com Deus. Diz aqui que veio uma dificuldade. Alguns mensageiros trouxeram ali a notícia a Josafá: olha, vem uma grande multidão da além do mar, da Síria, povos se juntaram para destruir a sua nação. Eles estão agrupados, eles estão reunidos para tomar aquilo que é seu, para destruir a sua nação. Aí você vai ver aqui uma coisa interessante, que diz aqui no versículo 3 o seguinte: Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. O temor é o medo. O medo é algo natural e o medo, de um certo grau, de uma certa maneira, ele se torna uma bênção nas nossas vidas. Porque o medo, ele nos mostra que a nossa capacidade de vencer aquele problema é pequena. Se você for colocado diante de uma jaula de um leão, mesmo que o leão esteja ali atrás daquela grade, né, daquelas barras de aço ali, você fica com um certo medo. Por quê? Porque você sabe que se você chegar muito perto, aquele animal ele pode te atacar. O instinto dele de agressividade pode matar você. Ele com a patada ali, ele com uma mordida dele, ele pode matar. E você sabe que você não tem força para vencer aquele animal feroz, porque ele é muito mais forte do que você. Então, o medo, em certo grau, ele evita que você tenha danos, que você tenha prejuízos. Se você, ao dirigir, você tem medo de andar numa velocidade muito alta, isso é uma bênção, esse medo. Por quê? Porque ele evita de você ter acidentes. O medo é um modelador. Então, o medo, em certo grau, ele se torna uma bênção nas nossas vidas. O Josafá, quando ele soube do tamanho do problema que estava vindo contra ele, ele temeu. E esse temor, esse medo, foi com que preservou a vida de Josafá e preservou também o povo dele. Um governante sábio, um líder sábio, um prefeito sábio, um vereador que é sábio, um pregador de uma igreja, um chefe de família, o dono de uma empresa que é sábio, ele aprende a ver as coisas com outros olhos. Ele aprende a ver o depois. Ele aprende a ver que existem riscos, que existem situações que devem ser evitadas. Riscos devem ser evitados. Então, quando Josafá ele soube do problema que estava vindo, ele temeu. E o que é que esse homem ele fez? O que é que ele fez que traria para o povo dele, para a nação dele, a bênção, a vitória? O que é que você pode fazer, você que está agora acompanhando essa pregação? Que você pode receber também vitórias quando as lutas vêm, quando os problemas vêm.
Diz aqui no versículo de número 3, então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. A má notícia veio, o temor veio, o problema veio, mas o que é que Josafá fez? Ele pôs-se a buscar o Senhor. Diz a palavra de Deus que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos abrir mais essa mensagem? Feliz a empresa cujo Deus é o Senhor. Feliz a igreja, feliz a família, feliz a casa, feliz o lar daqueles cujo Deus é o Senhor. Diz aqui que ele se pôs a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Ele entendeu que através da comunhão, através da oração, através do clamor a Deus, aquilo traria para a vida dele resultados. Aquilo traria para a vida dele uma resposta de Deus. Josafá entendia que a bênção, a resposta, o milagre, aquela vitória sobre aquele problema viria de Deus. E por isso Josafá temeu e pôs-se a buscar. Quando nós fazemos de Deus o nosso refúgio e a nossa fortaleza, colocamos nele a nossa fé, as nossas forças, a nossa confiança, então teremos vitória. A palavra de Deus diz que maldito o homem que confia no homem e que faz do braço da carne a sua força. Nós temos que confiar no Senhor. A Bíblia diz: confia no Senhor, ó Israel. É nele que temos que confiar. Veja o que diz aqui o versículo de número 4, meus amigos. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Houve uma união daquele povo. O povo passou a orar. O povo passou a buscar. Em vez das pessoas ficarem na porta de suas casas comentando do problema que viria, da dificuldade que viria, o que é que este povo começou a fazer? Eles começaram a buscar a Deus. Eles começaram a invocar o Deus que responde orações. E veja aqui o versículo de número 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse. Então aqui Josafá ele faz uma oração. Ele começa a buscar a Deus. E toda a oração ela é respondida. A palavra do Senhor, ela diz que Deus não está com o seu ouvido entupido, agravado, com problema, para não poder ouvir as nossas orações. O que muitas vezes impede as nossas orações de ser ouvidas são os nossos pecados, são as nossas iniquidades. Mas o ouvido de Deus não está entupido com problema para não poder ouvir as nossas orações. Josafá fez a sua oração e você vai ver na sequência aqui dos nossos próximos vídeos, nosso estudo aqui, que houve algumas coisas que aconteceram que depois da oração trouxeram para Josafá a grande bênção. Mas o ponto inicial da nossa mensagem é: se você quer ver a resposta de Deus na sua vida, na sua família, no seu trabalho, seja onde for, comece a buscar a Deus, comece a orar ao Senhor. Entre você e Deus há que ter-se uma comunhão necessária e diária. Assim como o nosso corpo, ele precisa do alimento, ele precisa dos nutrientes, ele precisa da água para ele sobreviver, a nossa vida espiritual, ela precisa da palavra de Deus, da comunhão com Deus. Diz aqui então o versículo de número 5, diz assim: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse. Josafá ora. Josafá coloca diante do Senhor as necessidades dele e do povo dele. Meus amigos, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação cujo o governante busca a Deus. Feliz a família cujo o chefe da família, cujo líder da família busca a Deus. Feliz da empresa, feliz da igreja, feliz do lar, daqueles que invocam ao Senhor. A palavra de Deus, ela não muda. E diz em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer sarar a nossa nação, Deus quer sarar a sua casa, a sua empresa, o seu trabalho. Ele quer trazer para você a bênção dele. Creia que a sua oração será ouvida. No nosso próximo vídeo, nós continuaremos a estudar o capítulo 20 do livro de 2 Crônicas. Por hoje é só, mas eu acredito que nesses breves minutos que nós tivemos aqui estudando a palavra, o Espírito de Deus falou ao seu coração.